Muito bem, agora são 8 horas e 10 minutos aqui na Folha FM. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. Olha, Campos hoje tem tempo bom, deve chegar a 30 graus de máxima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. É inverno, né? Tem que avisar o inverno, que nós estamos no inverno. Isso é tão bom. De manhã cedo, tá, às vezes tá bem friozinho. Não, mas final de semana ficou até um pouco mais frio, então, mas... Eu cheguei lá no Imbé, tava... São João, tá no Imbé. No Imbé, quando eu cheguei, tava 14. Ui. Ah, que beleza. Tomar um banho naquela cachoeira? Tomei. É muito melhor. Ah, gente, Tomei, mas foi difícil. Achei que os pés fossem necrosados, então não tava nem sentindo os pés. é o bom da vida isso, né? Você vai na cachoeira e não toma banho, aí fica estranho esse negócio, né? Pois é. E trânsito bem complicado agora no centro, muito movimento. Ali a 7 está fechada, quase que toda a sua extensão, né? Desde a Riachuelo até aqui a Marechal Floriano, Rua do Ouvidor. Continua fechado hoje? Hoje fechada, vai demorar ali mais uns 2 ou 3 dias. Essa semana não sei se reabre, hoje é terça, né? Talvez lá para sexta. Ontem ainda estava fazendo a fresagem do asfalto, na retirada do asfalto, e um outro trecho da Formosa, que é lá da 28 de março até a Álvaro Tâmega, também está interditado hoje, então fique atento aí. São 8 horas e 12 minutos, a Elaine Leão, presidente do Ciprozep Campos, está conosco hoje. Eu gosto muito das contextualizações do Rodrigo, das explicações dele, que são muito mais inteligentes que a minha, muito mais completas, mas eu vou fazer aqui nessa abertura, por ordem dele. A Elaine Leão já anunciou aqui o que ficou até ontem, antes da reunião que o prefeito teve com o seu staff, com a sua cúpula administrativa, de que o reajuste dado ao servidor, anunciado hoje, que será dado ao servidor, será em 5 parcelas de 2%, sendo este ano 3% e logo no início do ano que vem mais 2% de 2%. Agosto, outubro e novembro. Agosto, outubro e novembro. E elas são parcelas cumulativas, ou seja, a primeira parcela de 2% sobre o salário base, a segunda parcela de 2% sobre o salário base com os 2% já. Nós fizemos um cálculo aqui, né? Então vai em cima dos dois, acumulado, né? E a última parcela este ano de mais 2% em cima dos outros 4% já dados também. Por que setembro não terá reajuste? Em setembro, porque a prefeitura perdeu uma ação na justiça e terá que fazer a promoção vertical por título que chega a 11% para os servidores. Explicado, Rodrigo? Explicado. Não tão bom quanto você, mas não, eu tô ficando bom nisso. Tá explicado, é só a gente, como a Elaine colocou também, deixar claro que é uma reposição inflacionária de 2023 e 2024. Infelizmente, todas aquelas outras perdas que, segundo a Elaine apontou para a gente aqui, passam de 40%, que já vem há por mais de 7 anos. Isso não foi colocado em discussão ainda pela questão da lei de responsabilidade fiscal, né? A Elaine tem acompanhado desse diálogo mais presente, assim, né, de perto, e ela conseguiu aí, de uma certa forma, entender a demanda do município em relação a isso, a limitação do município em relação a isso, mas apresentou lá, né, que uma solução deveria ser apresentada, alguma solução deveria existir. E aí chegou-se então a esse acordo agora. Como a gente falou, vai ser anunciado daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, pelo prefeito, então, esse plano de benefício ao servidor público municipal, que trata dessa questão da reposição inflacionária de 2023 e 2024, né? Porque a Elaine explicou que a inflação esse ano está prevista em 5,75, do ano que vem em 4%, então dá mais ou menos os 10% aí que vão estar sendo repostos a partir daí. Claro que a Elaine já colocou aqui pra gente, ela vai falar sobre isso mais à frente também, é que se tiver a oportunidade de se discutir as outras perdas, né, as perdas anteriores, claro que isso vai ser feito, né, mas a Elaine também está aí na expectativa que esse plano que vai ser apresentado para o prefeito possa trazer algumas surpresas,
mas outras coisas, né, Elaine, já estão previstas nesse plano diante do que foi conversado com vocês, que é inclusive relacionado também ao auxílio à alimentação, que é bom deixar claro que não vai aumentar o valor, mas vai atender de que forma? Vai aumentar o teto, né? Porque o servidor, quando ganha uma letra, 5%, por exemplo, ele perde esse auxílio. Então, vai aumentar o teto para que não haja troca de direitos, né? Um direito por um benefício, para que você tenha o benefício além do direito. Tá, e você também, em relação ao plano de cargo e salário, que é uma outra coisa muito importante, que agora a Elaine, inclusive, vai passar a fazer parte do plano de cargos e salários. Exatamente. Que são os técnicos, né, que vão estar sendo incluídos aí e auxiliares também. Isso, auxiliares, técnicos. Quem está fora, 42 categorias fora, vão passar a fazer parte. Então não vai ficar nenhuma mais de fora. Não, nenhuma mais. Eles vão incluir todos. Todos. O prefeito já autorizou o secretário a inclusão de todos, porque isso é muito bom para o município. Isso, como nós explicamos aqui, né, anteriormente, quando você dá esse título, você incentiva o estudo e cada vez mais fica qualificada a mão de obra do município. Então, que bom, né? Sim. Uma mão de obra qualificada, um atendimento melhor para a população. Elaine, eu terminei lá o segundo bloco falando, né, do nosso grande número de funcionários, servidores públicos, tanto ativos quanto inativos, né? São 14 mil servidores ativos e 5.400 aposentados e pensionistas mais ou menos no município. A gente estava falando também sobre, às vezes, essa questão da limitação que as pessoas têm, muitas vezes, de se sindicalizar, né? Muitas vezes tem uma visão um pouco deturpada do que é o sindicato e da importância que o sindicato tem, né? E isso também acho que contribuiu um pouco para o enfraquecimento da categoria ao longo dos anos, porque, né, houve até uma certa sabotagem de alguns servidores em relação ao sindicato. Isso acabou fazendo que durante muito tempo o sindicato tivesse esse olhar de desconfiança, e você, nesses últimos 4 anos, você vem tentando aí mudar um pouco isso. Não estou falando aqui das gestões anteriores, estou falando da sua, não estou comparando com nenhuma outra. Estou falando do que a gente acompanha nesses últimos anos aí. Queria que você falasse, desses quase 20 mil servidores, hoje quantos estão sindicalizados e a importância deles estarem sindicalizados? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vou até abrir meu coração aqui, ó, que você fala, isso é algo que mexe com o sentimento, então já não consigo nem falar mais sem sentimento sobre isso, porque tem uma coisa que machuca muito, não só a Elaine Leão, mas acho que todos os diretores que se dedicam diariamente lá no sindicato, porque, gente, eu vou dar um exemplo, né, a Deisivânia, todo mundo conhece a Deisivânia, a guerreira diretora lá. A Deisivânia, ela trabalha na emergência do Hospital Ferreira Machado. Quando ela não está de plantão, ela vai direto para o sindicato, ela sai do plantão direto para o sindicato, ela se dedica e ela não tem licença sindical, porque eu, por exemplo, consegui uma licença sindical. Eu estou lá de segunda a sexta, mas no sábado e domingo eu estou na minha casa. Né? Ela não. Para ela estar lá de segunda a sexta, no sábado e domingo, ela está na emergência do Ferreira Machado. E aí, quando as pessoas chegam lá no sindicato e falam assim, não, eu não vou, porque eu pago. A gente fica, nossa, mas eu também pago. E eu também pago, no meu contra-cheque também vem. Né? Eu pago o sindicato para lutar por mim. Eu falei, gente, não é isso. Nós pagamos o sindicato para ele ter aquela estrutura que ele tem, aquele corpo jurídico que está conseguindo tudo isso para você. Né? A Priscila te atendendo na WhatsApp agora, né? Aquele prédio que a gente tem ficado cada vez melhor, já estamos melhorando aí para você sentar confortável, para ser atendido pelo atendimento jurídico, barbeiro, enfim. Nós temos uma estrutura, nós temos um clube, uma piscina. Você paga para manter a estrutura de pé, mas a luta ela é nossa. A luta ela é coletiva, a gente precisa fazer isso junto. Né? Não adianta achar, eu até brinco, agora eu comecei a emagrecer, eu estava brincando, vou emagrecer mais agora. Eu estava brincando assim, que Elaine é gorda, mas não faz espaço de 2, Elaine não é 2 CPF, 2 votos não, gente. Né? Fiquei gordinha lá dentro, que eu engordei 30 quilos dentro do sindicato, é importante falar sobre isso, gente. De tanto estresse, de tanta luta, de tanta falta de... É porque se você não consegue nem comer... Antigamente era saúde, né? Quando a pessoa tá gorda, tá com saúde. Tá Nossa, então assim, mas a gente não faz isso por você. O que nós fazemos por você é a organização da luta, é o argumento, esse diálogo com o governo, é montar essa estrutura linda que o nosso sindicato tem, de estrutura, não falo nem de beleza, de prédio, não, mas é uma estrutura que funciona, né? Nós temos ali no sindicato uma estrutura que é funcional. O sindicato hoje, de fato, funciona. Né? Nós temos ali um plano odontológico, etc., trilhões de benefícios. Mas a luta, é preciso que o servidor participe. Você mencionou, né, da quantidade de pessoas. No ano passado, nós fizemos uma greve. A ata da prefeitura de 20 mil, a média era 300 pessoas. Então, assim, 300 pessoas, mas nós somos 20 mil. É lógico, 300 guerreiros foram lá diariamente, fiquei muito feliz, mas precisávamos de mais.
precisávamos de muito mais. Em relação à greve, a gente tem uma enorme dificuldade já no município, né? Enorme. Porque assim, você não para setor nenhum porque você tem RPA. Então, setor nenhum você vai parar. Não para. Ah, fazer uma greve vai parar? Não vai. A maioria, por exemplo, Secretaria de Obra, a maioria é RPA. Você não vai fazer nem cosquinha na Secretaria de Obra numa greve. Mas nem todos de matrícula estavam indo. Então, você tinha uma adesão de 1,6. Foi essa adesão. Então, o servidor precisa entender que o sindicato somos nós. O resto é parede. Nós somos sindicato. Ah, Elaine, mas eu moro em São Francisco, eu moro em Macaé, muitos aposentados, né? Ah, Elaine, eu moro em São Gonçalo, eu ativo também, moro em outro município. E aí, como é que você pode contribuir? Se filiando. Quando você se filia, você está dizendo para o governo, eu confio no meu sindicato. O meu sindicato fala por mim. Né? Lógico que nós conseguimos aí, na nossa gestão, foram mais de 2.000 filiados. Isso me deixa muito feliz. Né? Mas ainda assim, nós não temos a metade. Nós precisamos... Hoje tem média de 7... Entendeu? Na época, se nós somos 20 mil, nós temos 7 por 7.400. Né? Nós não temos ainda metade de servidores filiados. Aumentamos muito? Aumentamos muito. Eu fico imensamente feliz que, mesmo tendo enfrentado uma pandemia, nós aumentamos 2.400 filiados. Isso mostra que as pessoas confiam na gente. Fico muito feliz. Mas a filiação é online, é fácil e você vai estar investindo na luta. Né? Uma coisa que nos machuca muito é uma frase assim: eu vou me desfiliar porque eu nunca usei o sindicato para nada. Aí eu olho para a pessoa, meu coração sangra. Eu falo, meu Deus, o que você nunca usou? Eu nunca usei dentista, mas sindicato não é dentista, sindicato é luta. Nós procuramos fazer esse benefício? Procuramos, pela dificuldade que a gente tem hoje, né? Então a gente busca fazer uma cartela maior de descontos e cada vez vamos aumentar, procura aumentar cada vez mais. Nós temos hoje um plano odontológico, seguro de vida, nós temos lá consulta com oftalmo, né, barbeiro, design de sobrancelha. Vê que eu estou sempre linda agora. Design de sobrancelha. Isso é tipo desconto, tipo um clube de desconto. Um clube de descontos. Mas o sindicato não é isso. O sindicato é luta. Como você falou, infelizmente, né, nós tivemos, aí tem que pegar a meia-culpa aí não estou falando do sindicato do Ciprozep em si, mas passamos aí por um período de algumas gestões que acabaram não lutando. Isso fez com que muitos trabalhadores começaram a não querer mais sindicalizar. Mas é importante demais, gente, nunca se desfiliar. O que eu fiz? Eu não gostava da gestão anterior. Todo mundo sabe que eu fiz um ato na porta do sindicato na época. O que eu fiz? Pronto, já que eu não gosto, eu vou ficar aqui filiada e na eleição eu vou concorrer. Então, o dia que Elaine, ou qualquer direção, não estiver atuando mais, tira. Ah, não confio mais na Elaine. Tira, fiscaliza. Sabe? Não tem que sair do sindicato. Pelo contrário, o sindicato é nosso, ele é seu. Se você não está gostando da gestão, tira a gestão de lá. Eu acho que é isso que tem que fazer, mas sair do sindicato não. O sindicato, ele é o melhor instrumento de defesa do trabalhador. E mesmo que você não use benefícios, todo mundo usa o sindicato, porque agora as conquistas foram para todos, então, filiado ou não. E mesmo que você não seja filiado, nós o representamos. Então, a gente vai estar sempre aberto para dialogar, para responder, né, nessas pautas coletivas. Aproveitar também rapidinho, que vai ter uma assembleia quinta-feira muito importante, que é da prestação de contas. E eu gosto dessa assembleia cheia, porque eu fico muito feliz. Uma coisa que eu falei quando eu decidi entrar para o sindicato. Eu falei, eu vou entrar lá para mostrar que assim, é aquela frase que existia: sindicalista é tudo bandido, sindicalista é tudo ladrão, sindicalista rouba. Eu falei, eu vou entrar lá para mostrar que não é isso. Nós, sindicalistas, somos sim honestos e eu vou fazer isso. Então, a nossa prestação de contas, ela é com extrato bancário, com cópia de todas as notas de cada pão que entra lá. A gente deixa por um mês, depois fica guardado só para pegar poeira, pode pedir para vista, né? Mas a gente deixa por um mês, além da planilha, no painel, a gente deixa todas as notas encadernadas. E eu acho que o servidor tem que saber onde está indo cada centavo dele. E assim a gente traz cada vez mais credibilidade para o Ciprozep. Para mim é muito importante. Eu ia te perguntar justamente isso, a questão da transparência, em que nível você mesmo se autoclassificaria, para dizer como é que está hoje essa questão de prestação de contas, todas as ações. Eu faço questão dessa ser né, total mesmo. O que eu faço? Nós, além de fazer isso bem divulgado,
né? Aí, como a gente sabe, tem gente que não consegue ir, porque está num plantão, ou, enfim, mora longe, etc. Isso fica no nosso canal do YouTube do Ciprozep. Então, a prestação de conta anterior está toda no canal do YouTube do sindicato, está lá no YouTube do Ciprozep, para que as pessoas possam assistir. E a Assembleia agora é quinta? Vai ser agora na quinta-feira, 18 horas, a terceira prestação de contas, né? Então, acho importante o servidor participar, porque quando ele participa, ele pode falar, não, porque às vezes você vai ouvir de outro servidor. Ah, não, o sindicato está pagando sindicato lá, você sabe onde vai, você anota, está lá, acho importante. A reforma trabalhista também fez, principalmente, um dos pontos principais deles era acabar com o sindicato. Sim, Né? sim, Foi, sem dúvida. e seguramente não acabou com os sindicatos, mas alguns foram, né, finalizados, foram, né, concluídos. Tem muito mas sindicato falido, muito tem, sindicato a maioria falido faliu, porque mesmo, aquela contribuição maioria. anual passou a ser opcional, que a gente dava, né, aquela contribuição sindical Aqui anual. em Campos ela nem acontece. Quem não é filiado não faz isso para o Ciprozep, porque aqui em Campos ela nem acontece. Não, nem em opcional. Campos não, no Brasil... Não, nem opcional acontece. Nem opcional acontece? Por aqui em quê? Campos. Não, acho que a prefeitura ainda não faz, né? Nós Mas temos não que é, optar- então o pagamento é feito direto a vocês, não é descontado de folha? É descontado em folha a mensalidade. Mas Não, a aquele anual. O anual de anual, cento e poucos que ela reais. deixou era de ser cento e obrigatório para opcional, ela nem acontece aqui. Mas se Quem não é quiser filiado. contribuir o anual, pode, tá? Quem sim. quiser. E se não contribuir o mês todo, não é sindicalizado, mas quer contribuir o anual, Sim, pode. porque a diferença de um para o outro é que aquele imposto obrigatório é para manter essa luta coletiva, né? E o mensal, você já usa toda essa estrutura de advogado, né? De clube, etc. Aí você é sócio, né? Que você passa a ser dono, sócio ali E teve de tudo isso. um outro detalhe também dessa reforma trabalhista, que aquela lei, eu não sei até que ponto vai agora aqui de cabeça, na demissão, a assinatura do sindicato. Aquilo acho que praticamente eliminou aquilo, Isso né? é tão triste, gente. Isso é um ataque aos trabalhadores, mas eu acredito que isso volte. Acordo rescisório, o né? acordo. Eu acredito que isso vai voltar agora no governo. Não imposto obrigatório. Imposto obrigatório. Eu tenho ido muito a Brasília, né? Tenho feito muitas discussões, porque além de ser presidente, de estar presidente do Ciprozep, eu hoje sou coordenadora regional da CTB, que é a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Então, tenho uma coordenação de 17 sindicatos aqui da região. E sou também... Você está coordenando a CTB aqui na região, então? Sim, estou. Entendi. E também estou na... E são sindicatos não necessariamente de servidores, são sindicatos de forma geral? Sim, são de forma gerais, Ali pela CTB nem todos são de servidores. Da FESEP, que eu também estou na diretoria da FESEP. A FESEP é a Federação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Nada disso ganha, gente. Eu falei aqui, eu tava com o microfone fechado, tá ganhando bem. Nada disso tem salário, né? E eu acho importante, tá? Eu acho muito importante. Você fala assim, quanto você ganha para a CTB? Nada. Quanto você ganha para... Nada. Nem a passagem para ir a Macaé, por exemplo, que eu vou estar hoje à noite participando da Assembleia lá em Macaé pela CTB. Nem esse gasto. Mas a Assembleia de quê? De servidor também, não? Prestação de conta lá de Macaé, eu vou estar participando hoje pela CTB. Então, assim, nós não temos esse salário e eu acho importante, porque consciência de classe é a coisa mais importante hoje. O que eu olho? Por que a gente vem sofrendo? Porque falta formação política na base. Os servidores não sabem quem eles são, alguns, né? Não todos. E a que classe a gente pertence? Infelizmente, as pessoas não sabem sobre isso, né? O fato é, por mais que a gente não queira entender, existe o trabalhador e existe o patrão, né? E nós estamos no lado do trabalhador. Você pertence à classe trabalhadora. Se você não tem um jatinho, se você não tem várias fazendas, você... mas eu ganho bem. Você é trabalhador, não se coloca do lado de lá, gente. É isso. A gente precisa entender que classe a gente pertence. Porque a classe trabalhadora, a gente precisa começar a tomar consciência que a luta de classe é muito importante. Mas quando você fala de luta de classe, as pessoas... Nossa, vem Elane agora está lá, vai falar de marxismo. Não é isso. As pessoas já começam a ter até um preconceito dessa palavra, sabe? Eu fui fazer uma conversa naquela UPH de Saldanha, e eu lá falei sobre a importância da luta de classe. Você saber que lado você pertence para você se unir, porque essa união é muito importante. E aí, nossa, teve um servidor que falou assim, você acredita que Elane me chamou de proletariado?
Aí eu falei, caramba, gente, eu nem falei essa palavra porque eu tenho dificuldade, é quase um trava-língua para mim. É, quase um trava-língua para mim nessa palavra. Eu falo rápido porque eu vou errar, é um trava-línguas mesmo. Eu falei, caramba, só falei que nós somos da classe trabalhadora. Nós somos da classe trabalhadora. Nós precisamos entender isso. Essa formação política que está faltando para a gente. As pessoas têm muito aquela coisa assim, eu não gosto de política, não. Ah, não gosto de política, não gosto de sindicato. Mas é a política que define a sua vida, é o sindicato que defende seu direito. Precisa começar a entender isso. Né? Como é que a gente faz para definir o preço do pão na política? Está sendo discutida agora, gente, reforma tributária em Brasília. Eu fui na palestra sobre a reforma tributária em Brasília. Foi extremamente importante para mim entender sobre essa reforma, né? Para eu poder, como é que vai ser, né? Porque o ISS vai para o município, o ICMS vai para o Estado. Se a gente não entende isso, a gente não sabe por que o pão sobe, por que a carne desce, né? Então, assim, a gente precisa participar disso. Ah, é fácil? Não, não é fácil não, mas escuta o jornal, liga aqui na Folha, né? E começa, porque vocês debatem muito sobre isso, muita cultura a gente precisa participar. Nós precisamos muito. Eu sei que a gente precisa de lazer, aquele futebol é bom de assistir. Eu sou sofredora, né, gente? Vascaína, estou sofrendo. Não estou assistindo futebol mais. Pronto. Ganhou ontem? Ah, então, não estou nem assistindo porque eu estou sofrendo muito. Tá? Mas, assim, a gente precisa também participar dessa coisa de eu não gosto de política, não faça isso. Nós precisamos entender que em Brasília define o preço do que a gente consome. São os políticos que te definem os preços, né? É lá que aumenta o seu plano, é lá que faz você ter que parar de pagar o plano porque aumentou demais. Né? É aqui na Câmara Municipal que é definida a nossa vida. É aqui na Câmara que a gente aprova aí, né, o aumento na Água dos Paraíbas, e, enfim, esse serviço que todo mundo reclama, desculpa, gente, mas assim, falando que eu vivo lá, porque o sindicato entra com ações contra a Enel, Água dos Paraíbas, e é lotado de ação lá no sindicato. Então, assim, nós precisamos entender que a política é importante. Fazer defesa de ninguém não, nem de Água do Paraíba, ninguém. A Água do Paraíba tem uma resolutividade em suas ações, nesse caso aí, muito grande. O problema é que Enel não quer nem... Quando manda representante, bota a mão pro céu. Não é assim, é assim. Já Águas do Paraíba tem um acordo. Você consegue fazer acordo bem mais fácil. A Enel é bem mais difícil. A Enel é difícil pra caramba. Pé no pescoço. Mas então, eu acho que assim, a importância de sindicalizar é extrema. Eu vou aproveitar e pedir às pessoas que assim, sindicalize, gente. Vai lá no site do sindicato, entra no site do Ciprozep. Qual é o sindicato? O site. www.ciprozep.com.br, bem fácil mesmo. É extremamente importante que você financie a luta, né? Se você puder ir, é melhor ainda, mas mostrar que você está do lado do sindicato é muito importante. Fortalecer, né? E a gente sempre usa o sindicato. Sindicato, você luta por reajuste, né? Por tudo isso que é coletivo. Foi o que você falou. E quem quiser que acompanhe melhor o serviço do sindicato, e se achar que, né, que a Elaine não está fazendo uma boa gestão, isso, tira a Elaine de lá. Tira, e tem outros artifícios, né? Isso. Vai buscar justiça, se for o caso. Então, assim, o que é importante é participar da luta e dessas discussões. Agora, Elaine, quando a gente fala, daqui a pouquinho eu vou pedir para você repetir, né, da questão da sensibilidade que o prefeito teve junto ao Wagner de atender, porque às vezes as pessoas falam assim, a Elaine já está do lado do prefeito, né? As pessoas já colocam assim, olha lá, Elaine, mais uma comprada, que o pessoal, você sabe que as pessoas não conseguem admitir, às vezes, que existe um entendimento e que o diálogo permite isso, né? As pessoas já levam para o lado político partidário, quando na verdade tem que se levar para o lado da evolução do que se conquistou. E você colocou isso aqui muito bem claro, né? De como foi difícil chegar até esse momento de sentar à mesa, né? E mostrar a realidade, e aí conseguiu se avançar. Mas a gente sabe também que você faz outras reivindicações, né? Você está sempre reivindicando outras coisas, outras situações. Então eu queria que você falasse agora, antes da gente finalizar, com você falando repetindo os avanços, né, que vão ser apresentados hoje. Hoje, quais seriam outras necessidades que você fala assim, não, a gente vai precisar ver isso, a gente precisa agir isso. Você falou da policlínica, que é uma situação, mas assim, outras questões que chegam para você lá, que você sabe que vai precisar em algum momento sentar, nem que seja buscar a justiça para resolver. Essa questão do comprar, voltando rapidinho, é extremamente importante falar sobre isso, porque as pessoas confundem muito isso. Eu entrei na luta em 2014. Em 2014, quando começou aquela retirada de direitos do governo Rosinha, eu falei, opa, vou procurar o sindicato para entrar na luta, e fui procurar o sindicato para ajudá-lo mesmo. Mas, infelizmente, encontrei diferente, acabei
lutando para entrar no sindicato. Mas nós fizemos muitos atos, eu participei de muitos atos na época do governo Rosinha Garotinho na Câmara, né, quando o Rafael era vereador. Depois participei de muitos atos, né, contra a corte de direitos no governo Rafael Diniz, e participei de muitos atos contra a corte de direitos no governo Vladimir Garotinho. Então, assim, a minha posição fica muito clara, que eu não sou oposição à família Garotinho, eu não sou oposição à família Diniz, eu não sou oposição à família Barcelar. Eu sou oposição à corte de direitos do trabalhador. Ponto. Então, se o prefeito pegar um caminho de valorização dos trabalhadores, eu não tenho por que bater no prefeito, porque aí passa a ser loucura. Pô, ela é doida, então, né? Então, ou então passa a ser uma politicagem que eu discordo. Porque aí falou, por que eu estou batendo se ele está indo para o caminho? E aí eu acho que passa a ser algo partidário, que o sindicato não tem que ser usado para isso. Não concordo em usar o sindicato para isso. O sindicato, ele é suprapartidário. Ele é apartidário? Não, claro que não. O sindicato precisa entender quais são os partidos que brigam por direitos trabalhistas, quais são os partidos que cortam direitos trabalhistas, né? Enquanto sindicato, não tem como a gente, na época, então muita gente ficou chateada. E, assim, interessante que eu respondi, né, mas passou, mas eu respondi um processo na época da eleição, Lula e Bolsonaro. Eu respondi. Um servidor me denunciou na delegacia, como se eu estivesse fazendo coação política. E eu fui lá, mostrei, aí o delegado falou, nossa, já vi que não foi nada disso, e a gente conversou, ele viu. Então, assim, precisa entender que eu vou defender sempre direito trabalhista. Se aquele partido ou aquela pessoa estiver fazendo corte, eu vou automaticamente ser oposição naquele momento. Uhum. Se depois a pessoa virar e for para o mesmo caminho que eu, deixou de ser oposição. Então, assim, enquanto o prefeito estiver nesse momento que ele está, e aí eu não posso ser hipócrita, gente, eu não acho justo, não acho que seria leal de minha parte, eu estaria usando a luta sindical em benefício próprio. Eu não vou fazer mesmo. Enquanto ele estiver nesse caminho de atender, de valorizar e fazer dentro do possível, porque aí seria justo eu falar, não, mas eu quero 40%. Mas como assim, gente? Ah, não, mas na época de Boné, nós pedimos uma vez 80%. Naquela época não existia a emenda 101 do ano de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, essa lei não é uma lei tão antiga, né? Nós temos que entender que as coisas modificaram, né? Então, assim, hoje tem uma lei que nos impede. E como é que um sindicato vai trabalhar pedindo coisas que a lei não permite? Não é justo. E sabe por que eu acho... É enganar o servidor, inclusive, se você falar isso. Entendeu? Então, assim, eu vou trabalhar, como eu te falei aqui antes, a hora que tiver um limite novo, porque eu espero que Campos viva uma realidade, né, além dos royalties, porque, como você falou, você foi na Cachoeira, maravilhosa a Cachoeira de Campos, gente. Campos é bonito demais, Campos precisa explorar turismo. Eu amo Rio das Ostras, tá? Já morei lá, mas falar para mim que a Lagoa de Cima, ela perde para a Lagoa da Coca-Cola? Jamais, não perde nunca. A Lagoa de Cima é maravilhosa. Sou fã da Lagoa de Cima, amo demais. Gente, Farol, eu amo Farol. Então, aquele verão de Farol é maravilhoso. Verão completamente familiar que eu tenho passado lá, completamente familiar. E por que a gente não está trazendo esse turismo para cá? Nós precisamos trazer e nós temos potencial para isso. Campos foi abençoadíssimo com sua natureza. Nós temos cachoeira, nós temos praia, nós temos lagoa, né? Então, assim... Nós temos o Rio Paraíba imenso passando dentro da cidade. Sim, sim. Um cais bonito, né? Um cais bonito. Assim, nós temos potencial e uma extensão de terra enorme para trazer indústrias para cá. Né? Então, nós precisamos falar sobre isso e Campos crescer. Se Campos vai crescer, que o prefeito tem feito muito essa fala, né? Que está trazendo indústrias, que vai levar puxar para o turismo... automaticamente, o que cresce? Os impostos na cidade voltam a crescer. Se volta a crescer o imposto, a Elaine está de olho no portal de transparência e corre para pedir o retroativo, sem dúvida. Então, vou estar sempre ligada no portal. Eu acompanho todas as apresentações da audiência pública, né, dos gastos com a saúde, do gasto com a educação, estou sempre na Câmara acompanhando. Assim que eles atualizam, quadrimestre, tá, gente? Cada 4 meses. Então, atualizou agora, eu acompanhei. Daqui a 4 meses, quando atualizar, se tiver alguma coisa, vou estar cobrando, com certeza, ao prefeito que a gente converse sobre os retroativos, mas hoje não tem como não dizer que nesse diálogo nós conseguimos tudo que está dentro do limite da lei. Sendo pouco, e é pouco, né, nós sabemos, mas é tudo, né, que está dentro do limite da lei. Então, uma grande conquista. Você ter garantido
IPCA 2023 e 2024. Sim. Estou imensamente feliz. Não, e a questão da inclusão das carreiras também, eu acho que é muito importante do plano de cargos e salários, né? E essa questão também do limite do vale do auxílio alimentação, pelo que você falou, que né, tinha gente que estava progredindo nas letrinhas, mas estava perdendo no auxílio, então é importante ter essa atenção. A gente, quando fala da questão de Campos, né, a questão fiscal de Campos é muito complicada. A gente viu que mais de 40% hoje do que é arrecadado no município, da previsão orçamentária para 2024 é direcionado ao servidor público, não só salários, mas encargos, né, tudo. Então é complicado, e por outro lado você vê que também que dos 2,4 que vai ser, não, acho que é um pouquinho mais, né, 2,7, não sei, eu tenho que olhar aqui, mas assim, eu sei que 1,2 é previsto em cima do orçamento dos royalties. E a gente está dentro da situação dos royalties, que é uma... 2 milhão. Bilhão. 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 Ou seja, acho que 45% do orçamento, ou 45% do que está previsto de arrecadação para o ano que vem em cima dos royalties. Hoje, inclusive, o salário de servidor vem sendo, né, pago parte com o dinheiro dos royalties, que é uma previsão do mensual até 2024. Final de 2024. E ainda a gente tem a questão da discussão da partida dos royalties também, que voltou agora com tudo, que está lá na Comissão de Conciliação do STF. Então, assim, a situação é muito complicada. Então, qualquer avanço que venha agora garantido no papel, né, já é muito importante, né, assim, então é importante de olhar dessa forma, mas não tem como não olhar para o retrovisor e ver que vocês estão há 7 anos sem esse reajuste, mas os avanços têm que ser apontados e têm que ser, sim, elogiados e acompanhados, né, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora, né, Cláudio? Cláudio, tem como a gente... Você quer fazer um intervalo, uma pausa rápida? Não, eu queria que talvez você não tem comentários aí, porque eu não estou conseguindo acessar aqui. Tem muito comentário, tem muita coisa. Elaine 2024, aí eu estou meio na dúvida. Eu estou na dúvida se no sindicato? No sindicato. Bora, gente. No sindicato. Aí, agora falando sério, você pretende ser candidato a vereador? Quer dizer, respeitando a lei eleitoral, que rege aqui a comunicação oficial, por exemplo, o rádio, outorgado como somos nós, você vem pré-candidato, você pretende lançar o nome, você está afiliado a algum partido hoje? Eu sou filiado ao PDT, né? Eu já estou filiado ao PDT, mas assim, nós conversamos hoje sobre a importância de ter uma cadeira na Câmara. Essa é a importância, não tem como abrir mão. Nós necessitamos, por exemplo, a questão do professor 1, que nós vamos falar daqui a pouco, preciso responder isso, senão eles vão me matar depois. Aqui, essa progressão aí. Essa questão do professor 1, nós tentamos colocar uma emenda na Câmara, na época que estava votando o piso, e infelizmente não entrou. Não, então, volta lá, depois você vai falar assim, você vai falar depois. Primeiro responde que ele perguntou. Não, então, é isso que eu vou falar. Então, assim, há uma necessidade da cadeira na Câmara. Há uma necessidade, né? Essa questão da complementação previdenciária, ela é uma lei que está na Câmara, 8.650, que ela precisa fazer a alteração da fonte pagadora. Então, nós necessitamos de uma cadeira na Câmara, essa certeza eu tenho. Os servidores têm pedido muito, Elaine, vem candidata. Eu falei, gente, vamos analisar isso juntos. Aí existe um pedido, eu me coloco à disposição para a luta, né? Se a gente avaliar que é importante ir para lá, eu vou. Me coloco à disposição para a luta, seja onde for. Eu só, assim, eu gosto de lutar, eu estou feliz no sindicato. Mas se a gente entender que vai ser importante ir para lá, eu me coloco à disposição. Mas vamos ver isso junto com os servidores em assembleia, discutir, fazer... né? Vamos fazer isso com calma. Não precisa ter pressa agora, não. Inadimplência do sindicato é alta ou pequena? Inadimplência? Não tem. É zero, né? Não tem. Então, 7 mil. Não, mas lá, porque os caras têm um parente, que também todo mundo vem candidato, o parente vem, o irmão, aí dá. Desconta aí uns 50%, 3.500. Mais uns que não vão no dia da eleição e tal. Dá uns 3 mil votos aí. Não, é o que eu falei, se os servidores se unirem para eleger alguém, nós vamos conseguir eleger alguém. A gente precisa entender essa importância, né? Não sei se será Elaine, ou se Genivaldo, ou se algum servidor, a gente vai definir isso junto. Mas, assim, me coloco à disposição para esse enfrentamento, né? Para mais essa luta. Vamos embora. Mas ainda não sei se será Elaine ou mais alguém. Alguém tem que ser. Essa cadeira nós precisamos. Eu acredito que a cobrança de você ser maior, porque se pede muito a volta de mulheres à Câmara, né? Falta mulher. Então, assim, acho que se não for o meu nome, precisava ser o nome de uma mulher.
Eu acho que a Câmara precisa desse olhar. Eu brinco que você pode passar no sindicato e ver que, assim, depois de uma mulher, o negócio ficou diferente, né? Tem a várias... mulher tem um olhar diferenciado. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que, até mesmo esse instinto materno, aquela coisa assim, eu acho que nós precisamos de uma mulher na Câmara, assim. Nós precisamos de mais mulheres. Claro. Eu queria paridade, mas não dá, vamos embora lutando para essa igualdade aí chegar. As mulheres precisam estar participando mais. Mais perguntas? Então, Rodrigo, agora, essa aí foi nossa. Agora tem perguntas aqui do... tem várias perguntas aqui. Tem uma que eu queria falar sobre o professor 1. Sim, vamos falar queria do pegar professor 1. Você pode falar, Rodrigo? Não, é isso mesmo, para saber que ela falou, ela adiantou e você já tinha falado Tá aqui, ó. Luiz Carlos Duarte Peçanha. Ainda tem a questão da proporcionalidade do professor 1. Isso. Essa é outra luta grande. Para quem não sabe, o que é professor 1 e o que é essa proporcionalidade? Quando a gente fala de piso nacional, né, do magistério, falar dos dois ao mesmo tempo, que é bem... está bem entrelaçado. Quando a gente fala de piso nacional do magistério, o piso ele fala da atenção básica. No nosso país, né, foi muito importante. Essa questão do piso, ela foi lá atrás, no governo Lula, antes, né, no primeiro governo, para valorizar a educação básica. Porque nós precisamos, nós falamos sobre isso, a educação é aquela educação que liberta, né, o conhecimento liberta. Então, ela falou da educação básica. Mas existe a Meta 17, existem algumas outras leis que garantem uma proporcionalidade também ao professor do ensino médio, aquele professor de matemática, professor de história, professor de geografia, né, o professor que fez a faculdade ali especializando numa matéria. Só para a pessoa poder entender. Então, o professor 2 é aquele professor da creche, o professor de primeira ao quinto ano agora, né? De primeiro ao quinto ano. Estou eu velha, quarta série. Eu também sou da época quarta série. Acabei de aguentar a minha idade, gente. Eu fico perdido isso. Eu só fui entender porque eu fui trabalhar em escola há pouco tempo, aí eu aprendi isso, o que era. Mas para mim, até hoje, não tem mais oitava série, não, tem mais quarta série. Eu também estou... Parece que a gente faz questão de ficar, né? Mas, gente, vou fazer 50 já, então faz parte de quarta série. Então, de primeiro ao quinto ano, aquela educação básica, o professor 2. E o professor 1, né, esse professor que fez faculdade, em específica de uma matéria, e tem essa proporcionalidade garantida. Né? Então, no nosso plano de cargo salário mesmo de carreira, existe lá um anexo único que ele deixa bem claro que a diferença de um professor 2 para o professor 1 é de 33%. Só que, infelizmente, quando veio o piso magistério no ano passado, elevou do professor 2, que bom, que precisa. O professor 2 precisa ganhar bem, né? Porque assim, o professor tem que ser valorizado no nosso país, né? Mas acabou esquecendo de elevar também do professor 1. Então ficou achatada ali a tabela. E aí o professor 1 porque o professor 1 já estaria no teto? Não. Infelizmente foi um equívoco mesmo de não ter passado junto na Câmara Municipal. O secretário de Educação já reconheceu esse equívoco, o de Administração também, mas eles estão com uma visão distorcida, onde no olhar deles só precisa colocar mais 4%. E eles falaram até que vão dar agora esses 4%, deve sair, acredito que no próximo mês, né, pelo que eles falaram, deve sair no próximo mês, mas ainda assim não está saindo correto. Mas aí é uma outra demanda que se prossegue assim que, né, nós tivermos, como a mesa de negociação ficou aberta, né, nós vamos continuar lutando aí para mostrar ao secretário Wagner o que está acontecendo. O secretário Wagner tem uma equipe técnica boa, né? Eu até falei do Henrique, vou falar da Karina também. A Karina também é muito boa. Vou estar mostrando para ela, eu tenho certeza que eles vão entender, né? Para a gente poder... Nós estávamos com essa vitória praticamente em mãos. Mas aí, infelizmente, acabou voltando, entrando os vereadores. Aí, quando entrou os vereadores... veio o secretário de Educação com uma visão diferente, nós perdemos ali esse diálogo e veio logo o dissídio. Eu falei, não, então deixa o reajuste sair. Quando acabar isso, eu vou, com essa mesa aberta que o Wagner deixou, vou mostrar para ele e vamos continuar na luta. Então, professor 1, fica tranquilo que se o Prosep não desistiu, nós vamos mostrar para eles aí essa necessidade, né, dessa proporcionalidade que está errada. Mas, em breve, eles devem consertar. Esse diálogo está
Diálogo de sucesso, vai dar certo, vamos embora. Vou conseguir argumentar. E a questão do piso nacional, então, é essa hoje? Então, o piso nacional, 2023 já teve um novo aumento do piso nacional, porque Campos ainda não... Dá para incluir aí a enfermagem? Não, ou não? Não, dá. Não, porque a enfermagem está na justiça, voltou a enfermagem tem um problemão. Do magistério que incluiu, são mais 15%, né? Eu acho que o prefeito vai fazer primeiro essa porcentagem para depois concluir que aí vai ficar faltando só 5, né, gente? Porque, assim, se ele fizesse os 15, ele ia ter que dar 15. Acho que ele vai dar esses 10, depois faz os 5 restantes. Mas, assim, ele falou também que vai discutir piso do magistério, piso da enfermagem, que nós ainda não conseguimos discutir, porque eu estava vigiando fundo a fundo. Nós somos a equipe lá é boa. Tem a direção do sindicato muito aguerrida. Eu converso com outros sindicatos, o pessoal fala assim, quantos te ajudam? Eu falo, 19. Hã? 19 Jesus te ajudam? Eu falei, ajudam. Nós temos um grupo chamado, porque nós somos 30, e 19 trabalham bastante. Então, é uma equipe muito boa. Então, a Aline, por exemplo, ela é boa em ficar vigiando o fundo. Então, entrou dinheiro no fundo, entrou dinheiro do magistério, entrou dinheiro da CS, entrou da CE, ela fica lá, é a nossa secretária-geral em exercício. É boa, é sinistra, bichinha. Vigia legal. Então, assim, com essa divisão de tarefas, todo mundo junto, né, o sindicato fica bem forte. Então, a Aline fica bem atenta, né, com a Deise e a Tati também, a esse dinheiro entrando. E o dinheiro da enfermagem ainda não entrou. Agora, infelizmente, né, houve um retrocesso em Brasília. Nós estamos agora, o piso voltou a ser discutido no STF. Vai até o dia 30. Agora, sexta-feira. Ele deu um posicionamento de voto ali, de que por ele fica do jeito que estava, perfeito, né? Mas tem outros. Teófilo, por exemplo, já falou que ele acha que tem que colocar no geral. E o que é no geral? Aí ele está dizendo que o piso tem que ser incluindo as letras. Então, se você, juntando isso tudo, você já recebe X... Você já está no piso. Aí, por exemplo, Campos, se for assim, juntando tudo, Campos já está no piso. Não vai ter aumento, por exemplo, no município, juntando tudo. Então, nós vamos ter que analisar muito, vai estar quase perto do piso, acho que vai faltar pouca coisa, entendeu? Nós vamos ter que esperar agora, infelizmente, gente, agora é esperar Brasília, não esperar quieta, esperar na luta. Dia 20, eu acho que assim, na sua rede social, hoje vai ter uma live pela Central CTB, que eu vou estar participando. Então, é uma live para pressionar, vai ter um ato nosso também lá em Brasília amanhã. Então, na rede social, você mostrar que, né, que a enfermagem está na luta para que esses ministros eles tenham um posicionamento diferente. Mas o piso enfermagem, por enquanto, está parado lá em Brasília. E o piso magistério, o prefeito falou que vai conversar já. Antes de falar do magistério, que muito me interessa, fixando o valor em 4.750 o piso da enfermagem. Para quem é técnico, 50% desse. Não, para quem é técnico, 70% desse valor. Para quem é da área de auxiliares e parteiras, 50%. Campos receberia 9 parcelas. Estou falando receberia porque a lei está aqui. Já é lei. Só que aí tem que repassar essa grana para Campos. Como é que é o nome da menina lá que fica de olho no fundo? Aline. Então, falar Aline, fica de olho aí no fundo. São 9 parcelas de R$1.722.026,45 cada, totalizando R$15.498.238,05, que o governo repassa para o município de Campos, tem que repassar para o município para cumprir a tabela, piso nacional. Sim. Foi não recebeu nenhuma, o Weiner já informou. É semelhante ao que aconteceu com os agentes de... Isso. Agente comunitário de saúde, a gente combate endemias também, a gente fica fiscalizando esse dinheiro lá, inclusive tem uma questão que nós chamamos dos agentes, a questão do IFA, nós fomos até Brasília para buscar uma resposta, porque entrou um dinheiro na cidade de Campos. Esse dinheiro, existe uma IFA, né, é um incentivo financeiro anual, que esse dinheiro seria para dar um incentivo no final do ano, e a prefeitura usa para pagar 13º. Então, nós estamos buscando a resposta do Ministério da Saúde, se pode ou não, né, em Brasília, esse dinheiro ser usado para 13º, se teria que dar para eles. Então, a gente tem muitas demandas, muitas. Auxiliar de turma, a gente precisa do nosso olhar, nós estamos com olhar por eles também.
porque, infelizmente, um salário muito baixo, cuidar dos nossos filhos, nossas crianças, né? Um salário de R$ 1.600, gente, é muito baixo. A questão toda foi a falta de reposição. Fez com que pessoas que ganhassem quatro salários mínimos, por exemplo, passassem hoje a ganhar 2. E para complicar, teve uma inflação aí pesada nesse período de 2021, 2022. Agora 23 caiu um pouco. Só para a gente relembrar aí, óleo de soja, arroz, aquela coisa de exportação também, né? Sem a atuação do governo federal, disparou de preço. Como é que você compra óleo de soja? É PET? Eu denuncio minha idade terrivelmente. Lata de óleo. Quando eu falo lata de óleo. Lata de óleo não tem mais. Não, mas nós só pegamos a lata de óleo. É assim. Não só eu denuncio. Você também? Você é novinho, não? Você fala Nada, já tô com 42. Você fala lata de óleo também? Não falo lata de óleo, Fala não. litro, Eu não falo, não, comprar Não óleo. é litro. Ali não tem litro. Não, 900, são 900 ml. Eu falo litro. Eu compro óleo. É falar óleo. Pronto. É porque seria o lata de óleo, realmente seria uma garrafinha PET? Não é falar óleo. Não é estranho, né? Não é comprar óleo. Fala, óleo. Mas eu queria Mas a lata de trazer óleo. mais uma amiguinha para a Irmandade dos 50 não, aqui. Isso aí. Lata de óleo, vai. Mas aí ela chegou a R$12. Sim. Hoje o supermercado anuncia, olha, 5,70. Como assim? Ontem eu paguei 4 e alguma pouco, coisa. 4,98. Ah, é? 4,98, caiu. 98, Mas você vê como é que loucura. Sim, e nesse meio tempo a gente continuou ganhando, eu digo os servidores, né? Sim. Mas todos. Mas os servidores continuaram ganhando Mas nesse mesmo período, eu salário. vou te falar bem sincera, assim, nossa mesa ficou bem difícil. Uou, Eu terrível. levei, porque meus filhos fazem faculdade, né? Agora a Bruna se formou em Direito, graças a Deus. Mas ela fazia faculdade na UERJ, então você tem toda essa despesa para bancar a filha lá no Rio de Janeiro fazendo faculdade. O João, ele está fazendo faculdade ainda, então eu falava, gente, estudo ou alimentação com proteína. Então, assim, teve dias de você falar, não, a proteína de hoje é essa, é o que dá. E vamos dar glória a Deus por você ter o peito do frango ou a coxinha da asa, porque foi essa inflação alta, o servidor enfrentou de uma maneira... Gente, foi muito difícil para a gente. E ela ainda está difícil para o aposentado, porque, como nós falamos aqui, o aposentado, por gastar muito dinheiro com remédio, ele hoje escolhe entre comer ou tomar remédio. Nós temos um aposentado, que ele é aposentado por invalidez, que ele tem câncer, que eu tive na casa dele, ele falou para mim assim, Elane, eu escolhi alimentar meus filhos e eu estou esperando a morte chegar. Eu falei, meu Deus, e o filho deles são novos. Então, assim, essa realidade enfrentada precisa ser combatida. A gente precisa ajudar. Eu espero de verdade, eu estou doida que dê 10 horas para correr para lá, para ouvir o prefeito falar que vai dar complementação previdenciária. Prefeito, faz isso, está escutando, faz. É preciso, gente. Eles estão precisando muito. A situação deles é muito... já tem segurança jurídica, né? Acho que o nosso pedido principal agora, a minha maior, respondendo assim, qual é o próximo passo? Minha maior demanda hoje, ela fica voltada para os aposentados e pensionistas, mesmo sabendo que tem tantas categorias, e tem. O Ciprozep, ele é o único sindicato que representa a todos os servidores públicos municipais. Então, seja ele da saúde, da educação, da obra, limpeza pública, né? Nós temos aí uma diversidade muito grande de categorias. E é complicado, né, Nani? Porque, tipo assim, porque atender, às vezes, nesse varejo é muito complicado também, assim, porque às vezes a gente vê, claro, o professor tem suas reivindicações, o agente de saúde tem suas reivindicações, a enfermagem tem suas reivindicações, então assim, só que o pensar nesse coletivo também é importante, né? Sim, assim, que todo mundo pense no seu, mas que olhe o todo, né? É simples, a conta é simples. A categoria da Aline, ela é agente comunitário de saúde. A categoria da Aline passou um piso lá em Brasília. Se Campos não tivesse ficado sem reposição, ela já estaria dentro do piso. Então, a luta coletiva iria alcançá-la da mesma maneira. A categoria, né, da Deise Vânia, nossa diretora, ela é da enfermagem. Se Campos tivesse sempre tido reposição inflacionária, falando de aumento real, ela já estaria dentro do piso. Né? Campos, na educação, sempre pagou dentro do piso quando tinha reposição inflacionária. Só estamos brigando hoje pelo piso, você vê que nós estamos falando de 15%, mas é perder 43%.
Então, se Campos pagasse reposição inflacionária, a educação estaria acima do piso. Porque hoje nós estamos falando de 15. E qual é a nossa perda? 43. Então, Campos estaria acima do piso. Então, a luta pelo coletivo, pela reposição, ela é maior e melhor. Só que as pessoas, infelizmente, e eu falo, gente, eu fico muito triste porque as pessoas não atentam que isso é para dividir. Porque para eles é muito bom que o ACS brigue só por ele, que o professor brigue só por ele, que o auxiliar de turma fique chateado com o professor, que o técnico do laboratório fique chateado com o ACS, porque isso causa uma divisão. Né? E aí, quando a gente entende que a luta ela é coletiva, que a luta ela é de classe, que a gente deve brigar por reposição inflacionária todo ano, a gente vai entender que a gente ficaria acima do piso. Todo mundo estaria dentro ou acima do piso. Então, a luta é coletiva, gente. É junto. Essa é a mais importante. Nós estaríamos todo mundo dentro do piso. Então, que Campos nunca mais tenha LDO e LOA sem reposição inflacionária. Essa é a minha luta. Por isso que, para mim, foi muito importante, né, essa conquista, porque eu falei, gente, a minha luta hoje é que... Porque assim, eu não estava nos anos anteriores que não tiveram essa reposição, era uma outra gestão. Mas eu falei, eu preciso fazer um marco que não tenha mais reposição, perda de reposição inflacionária em nenhum ano, porque isso vai fazer com que a gente esteja sempre dentro do piso. A gente vai estar sempre ganhando ou até acima do piso, como o Campos sempre pagou a educação acima do piso. Eu acho que é isso. A luta coletiva ela é muito mais importante, sim. É importante todo mundo abraçar essa reposição, entender que o caminho é esse. E isso nos une, né? Isso nos deixa um gigante. Porque quando a gente fica todo mundo junto, para separar por categoria, nós viramos 20 mil servidores públicos municipais. Independente se você é aposentado, independente se você é da saúde. Viramos todos servidores públicos, uma grande família, um gigante de 20 mil pessoas. Mais alguma coisa? Não, tem, claro. Foi um monte, mas é que são 9:02 já, tem que fechar. Mas só para não dizer que falamos de flores... eleições de 2024, dá para dar uma projetada aí na sua ideia, mais ou menos? Até como eleitora, como cidadã. Está falando da eleição para município ou para o sindicato? Que eu vou falar os nomes agora que ela vai saber. O blog Opiniões, e aí tem trazido todo um contexto da realidade desse quadro político que se desenha hoje, desse tabuleiro político que se desenha hoje. Uma coisa... Também aquela pesquisa GPP em maio, né, divulgada, onde o Vladimir aparece como favorito, até para ganhar em primeiro turno. Mas tem ali alguns nomes e tem toda uma configuração que pode projetar outros nomes também. Mas o que se tem hoje, divulgado também pelo blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, por exemplo, pelo PT, que é consolidado esse nome aí, o Jefferson Manhães. Reitor do IFE. Você tem o candidato natural da família Viana, que é o Caio Viana. Hoje, deputado federal, depois daquela movimentação toda lá do Eduardo Paes. Tem outros nomes que vêm também nessa pesquisa, como, por exemplo, o próprio Thiago Rangel, que, aliás, né, saiu do Podemos, né, o Rodrigo? Que ele saiu essa semana? Sim, não, semana não, já tem semana desde o dia 15 que ele dia saiu. 15. Ele conseguiu a desfiliação do Podemos sem que isso represente a perda do mandato dele. Ele conseguiu provar que ele não estava tendo espaço dentro do partido, e aí ele conseguiu a liberação lá do Podemos e tá de namoro ainda aí com republicanos, nada certo, né? Mas tá lá de paquera com republicanos. Então tem... Vaguinho até falou, né? Vaguinho ontem falou pra mim, no domingo eu fui perguntar ao Vaguinho disse que... Perguntei, Vaguinho, mas você tá Vaguinho conversando... é o presidente do Podemos. Bom, Vaguinho é o presidente do Republicanos agora, que era do União, tá no Republicanos agora. Aí eu mandei a mensagem dele, perguntei, Vaguinho, você tá conversando com o Vladimir, mas você tinha oferecido o partido para Thiago Rangel concorrer. Aí ele foi e me disse que Thiago Rangel tinha desistido de concorrer a Campos, né? Aí o Aloysio Abreu Barbosa depois conseguiu falar com o Thiago Rangel, né? E o Thiago Rangel não disse que sim nem que não, mas disse que vai colocar o nome dele. Se a população achar que em algum momento ele deve ser candidato, ele vai se colocar, mas que tudo indica aí, pelo Republicanos, ele não vai ser candidato. Aí pode ser que ele, né, busque outro partido
para ser candidato à prefeitura, mas ele já tinha dito também que ia dialogar antes disso com o Cláudio Castro, né? E a gente sabe da ligação forte que o Cláudio Castro tem hoje com o prefeito Vladimir. Ainda nessa esteira aí, tem também o nome do Sérgio Mendes, que se coloca, né, com essa intenção, e claro, tem o Vladimir. Num contexto mais distante um pouco, mas que não é irreal, o próprio Marquinhos, presidente da Câmara, Bacelar, pode vir também, né, como pré-candidato. Estamos colocando, né, o irmão do hoje governador, né, o Rodrigo Bacelar. E eu falo isso com orgulho, porque é um jovem campista, independente de ser de qualquer partido ou não, é nossa terra lá comandando esse estado tão, né, bacana, e que a gente fica tanto tempo que abandonado, né, principalmente pelas questões políticas e essa coisa. Como é que você avalia esse contexto todo aí e o que você consegue projetar? Tem gente até que projeta aí Vladimir ganhando em primeiro turno. O cenário mostra reeleição, né? A princípio, assim, o cenário mostra reeleição, mas ainda tem um ano, né? E eleição, ela é definida até o último momento. Cada voto é muito importante. Eu gosto muito do Jefferson, né? O reitor do IFE, gosto muito mesmo. Pessoa muito inteligente, né? Tem uma visão muito boa. Eu tive com ele no sindicato, porque nós passamos um sábado juntos em formação, né? Formação sindical, formação política. E ele foi, enquanto professor, né, nós conversamos bastante lá. Recebemos vários jovens, foi bem legal. No sábado, acho que tem uns 15 dias isso. E extremamente inteligente, né, uma pessoa muito do bem, gosto muito dele. Mas o cenário, eu acho que mostra uma reeleição clara, né? As pessoas ainda não estão tão envolvidas na política como deveriam, né? Acho que as pessoas precisam, tomara que dessa vez elas avaliem muito bem essa questão do serviço público, porque eu acho muito importante que você passe dessa coisa de, porque fez uma obra, né? Assim, lógico que essas obras são importantes, nós sabemos que a estrutura dos bairros são muito importantes, mas a saúde pública, ela salva vidas, gente. Então é preciso que a gente comece a cobrar mais em relação à saúde pública, é preciso que a gente comece a fiscalizar um pouco mais o que está acontecendo. Hoje, né? Não acredito que Bacelar venha, não acredito, porque eu acho que esse acordo ali, essa união que passa pelo governador, não acredito que ele venha agora, nesse momento, não. Essa pacificação aí, né, Rodrigo? Não. Eu acho ela é no campo da gestão e não político. Até onde a gente consegue. Não dá para saber ainda na relação a isso. Não, a disputa eleitoral vai ter, não tem como não ter. Vai ter que ter, porque quem está na Câmara hoje ou está de um lado ou está de outro, hipoteticamente, né? Assim, né? A gente sabe que as coisas hoje estão muito mais tranquilas. Marquinhos é muito querido, né, também, né? Marquinhos é muito querido. A forma que ele está, assim, né? Então, eu acho que se Marquinhos vier, vai ter aquela briga lá boa. Mas o cenário mostra a reeleição pelo fato do prefeito estar abrindo essas UBS. Diálogo, né? Assim, fazendo essa mas com a população mesmo, né? Uhum. E o prefeito, ele se mostra um prefeito do povo. Até meu irmão fala assim, Dilane, mas ele vai na casa dos outros, ele come, não sei o quê, ele rouba o torresmo do garçom que passou agora, não sei. Aí eu falei assim, ele estava lá no meio do povo no Farol, então acho que a chance dele é muito grande. Eu ainda não escolhi meu voto, não. Eu vou avaliar bem, porque para mim é coisa muito séria, né? Eleição é coisa muito séria. Decidir o nosso futuro, a nossa vida. Tem aí mais um ano para observar bem um a um e ver o que vai ser feito. Porque o meu voto é um voto difícil de conquistar, gente. Trabalhar bem para ganhar meu voto. Difícil. Então tá certo. Então, como deveria ser de todo mundo. Então daqui a pouco às 10 horas a Elaine vai estar lá acompanhando esses anúncios aí, né? E a gente ao longo do dia vai estar atualizando também, né? Tudo isso que vai ser anunciado, né? A nossa equipe de reportagem vai estar lá acompanhando essa coletiva, né? E ao longo do dia a gente vai estar atualizando no Folha 1 e amanhã tem Jornal Folha da Manhã. Então, com certeza, aí trazendo essas observações da Elaine também, né? Atualizadas depois que anunciado, então, esse plano aí de benefícios aos servidores. Nós temos um projeto, se você permitir, claro, 2 minutinhos bem rapidinho, que eu quero aproveitar para pedir aqui aos servidores. Vamos fazer em breve, na Assembleia, um pedido de um projeto social voltado no sindicato para os aposentados.
que estão passando essa necessidade. É porque, assim, como nós não estamos discutindo ainda esses 43% de perda, esse 10% para algumas pessoas vão ser ainda muito pouco. Isso não vai levar uma comida na mesa ainda de muitas famílias. Né? Porque, assim, quem ganha um salário mínimo, o que isso vai levar para dentro de casa? Né? Então, assim, mas vai levar vamos supor que com salubridade, R$150. Ainda assim, para as perdas é muito pouco. Né? Nós estamos falando de gente que não está tendo o que comer, não tem gás. Então, o que o sindicato se propôs? Na prestação de contas, as pessoas vão ver que nós estamos pagando ainda muita dívida da gestão passada. Eu encontrei o sindicato com uma dívida de 1.180.000 de dívida trabalhista. FGTS que não era pago dos nossos funcionários que não tinham carteira assinada e botaram na justiça, nós tivemos que pagar. Isso é um cenário muito grave, um CNPJ inapto, né? Eu pago parcelamentos disso. Então, a realidade do sindicato hoje, sem essa imposto obrigatório que existia antes, é diferente. Né? Então, com essa redução que nós não temos nem 50% de filiados, a gente acaba tendo que não ter condições de fazer um lado social que a gente gostaria de fazer. Então, estamos lançando aqui, em primeira mão, falei na última Assembleia e vou pedir ajuda de todos, um projeto onde nós vamos avaliar na Assembleia com o sindicato, com os servidores, se R$1 ou R$2 de cada um, né? E a ideia é de R$1 ou R$2 no máximo, de cada um de nós, para a gente fazer um projeto social voltado para essas pessoas, com assistente social, e o sindicato possa acolher, né, umas 100 famílias por mês, 150 famílias, eu acho que vai dar para acolher por aí, 150 famílias por mês, de aposentados que estão passando uma situação difícil, para levar ali o remédio. E como seria essa contribuição? Básica. Seria direto na folha também ou não? Direto na folha. Aí as pessoas que autorizarem, né? A gente está vamos fazer a assembleia, se os servidores autorizarem, a gente fazer isso e com isso criar um fundo para um projeto social do sindicato para cuidar dessas pessoas até que se tenha uma solução, uma reposição dessas perdas. Então fica aqui o meu pedido dos servidores para participar da Assembleia, ir na Assembleia para votar, porque é ruim a gente decidir a vida de todo mundo. Quais são os canais para as pessoas acompanharem, assim, para saber data, por exemplo, marcou uma Assembleia, isso está onde? As pessoas vão na rede social? Fica no Instagram, no nosso Facebook, né, lá no sindicato, e a gente espalha também nas unidades. Muitas unidades a gente espalha também. Fica também a gente coloca, muitas vezes a gente anuncia aqui na Folha também, né? A gente vai anunciando nos jornais, vamos anunciando sempre. A ideia é que todo mundo participe. Eu gosto de assembleia cheia, casa cheia, gente. Isso que é importante. Então tá bom. Elaine está correndo, que ela vai para lá então para a prefeitura agora às 10 horas e você fica ligadinho na Folha 1 que a gente vai estar trazendo as atualizações. Sim. Elaine, obrigado. Eu que agradeço todos os servidores que participaram e vamos continuar juntos, né? Porque juntos nós somos fortes. E é isso. Acho que não há meio de transformar isso sem a gente se unir e um ajudar o outro. Valeu, Elaine. Bom sempre tê-la conosco, que principalmente, acho que depois de pandemia, depois de tanto sufoco, você vir para trazer as boas notícias e, aliás, festejada aqui em nossas redes sociais, aconselho até, se me permite, dar uma olhadinha depois lá, sim, você mesmo, a sua equipe, enfim, já tem o Marcelo Pereira, né, tá ali interagindo e tal, mas né, nada melhor do que você, sim, também. E aqui no YouTube, a Luciene Beatriz Oliveira Soares colocou um comentário aqui que deve ser referente, naturalmente, àquela questão da policlínica do servidor, que a prefeitura está querendo transferir, né, de um lugar para outro, na intenção de ficar mais próximo. Ela coloca aqui, tem uma casa em frente à rodoviária que é da prefeitura. Acho que ali era Procon, depois acho que era Guarda, não sei. Olha que bom. Tem muita coisa. Aliás, tem. Vou ler para poder levar essas dicas para o prefeito. Então tá bom. Vamos embora. Elaine, obrigado, bom dia. Valeu por hoje. Obrigado, bom dia. Ô, Rodrigo, até amanhã. Até amanhã. 7 da manhã. Tamo junto. Vamos lá. A você de casa também, a você que nos acompanhou aqui, essa mania de falar de casa é da onde você estiver. Nosso carinho, muito obrigado. Amanhã de volta às 7 da manhã com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.